Começando agora então a nossa aula 3 e aproveitando para testar o formato um pouquinho diferente comparado aos vídeos que você já viu antes. Você vai perceber que agora eu estou em pé e a ideia em testar esse formato é poder perceber se você vai ter menos distrações ou então mais com as gravações ocorrendo dessa maneira. Então vamos lá. A terceira aula é o vereador como fiscal do Poder Executivo e agente de combate à corrupção. Quais vão ser os objetivos dessa aula? Primeiro, a gente mostrar como é que o vereador atua perante o Poder Executivo Municipal e, em segundo, apresentar a importância do vereador no combate à corrupção, que é uma das funções que muitas vezes a gente tem dificuldade de associar. Então vamos lá. Para começar, é essencial eu lembrar que o vereador não é somente alguém que faz leis. E eu espero que ao final dessa aula você também tenha certeza disso. Agora a gente vai começar aprofundando dizendo que o vereador ele possui as funções típicas, que são legislar e fiscalizar, e também as funções atípicas que ele exerce em alguns contextos determinados. Vamos lá, começando. Na questão de fiscalizar o Poder Executivo, eu já citei anteriormente que o vereador monitora o prefeito, observando principalmente a execução do orçamento municipal, de obras públicas, de políticas públicas e se tudo que o prefeito está fazendo está de acordo com as leis. Agora, aprofundando um pouquinho mais na questão do controle institucional, o que é legal a gente falar? Que a prefeitura ela tem dois mecanismos de controle. Um é interno, que cabe às controladorias dos estados e municípios e também à Controladoria Geral da União, e também existe o controle externo, que é realizado pelo Poder Legislativo. No caso, é realizado pelos vereadores, com auxílio dos tribunais de contas. Mas o que o vereador fiscaliza, Arthur? Tu está falando em fiscalizar e não está me dizendo o quê? Então vamos lá. O vereador é responsável por fiscalizar a gestão do prefeito, observando questões patrimoniais, de recursos humanos, financeira, operacional, as contratações, a questão orçamentária e também de controles de gestão. Agora, eu vou aprofundar um pouquinho em algumas delas para poder te trazer uma clareza maior. Então, começando, em gestão financeira, o que o vereador fiscaliza? O cumprimento da legislação acerca da contabilidade pública e da lei de responsabilidade fiscal, se está correta a utilização do dinheiro público no atendimento às necessidades sociais, que entra no ponto que eu comentei anteriormente, da execução de políticas públicas e também o equilíbrio entre as receitas e as despesas, porque de nada adianta o prefeito estar investindo todo o dinheiro possível se no final ele vai quebrar o caixa para a próxima gestão e vai estar trazendo problemas futuros. Na questão de recursos humanos, o que o vereador tem que observar na gestão do prefeito? Se o quadro de pessoal está qualificado ou se tem muita indicação partidária, por exemplo, se está motivado e adequado às necessidades sociais e também da prefeitura, os aspectos de legalidade em atos de gestão de pessoal, de contratações, esse tipo de coisa, e também a certificação da lisura e eficiência na gestão de pessoal do município. Em questão operacional, para trazer um exemplo bem claro, eficiência, que é a relação custo-benefício entre os recursos utilizados e o resultado que está sendo alcançado pela prefeitura. Uma administração eficiente é aquela que tenta fazer mais com menos, e o vereador é quem é responsável por observar se o prefeito está tendo uma postura que permite dizer que a prefeitura tem sido eficiente. Em eficácia, a gente pensa na capacidade que o prefeito tem de atingir os objetivos. Um governo eficaz é aquele que alcança as metas e chega, vai lá e faz tudo o que prometeu. Quando a gente pensa em efetividade, a gente quer dizer que é a capacidade de uma política de realmente resolver um problema ou transformar uma determinada realidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vão ser impactadas por ela. Quando a gente pensa em efetividade, é isso que a gente quer falar. E é fundamental que os vereadores consigam entender bem esses três conceitos para poder observar se o prefeito tem conseguido ser eficiente, eficaz e também efetivo dentro da sua proposta de gestão e das políticas públicas que ele tem em mente.
E os outros aspectos e exemplos práticos para contextualizar um pouquinho melhor? A gente sugere a leitura da cartilha da CGU, que está listada como material complementar aqui embaixo desse meu vídeo. A cartilha ela é essencial e ela é muito prática, então por conta disso a gente sugere essa leitura complementar. Quais são os problemas que esse modelo traz? Que, por vezes, uma base sólida de apoio ao prefeito, que pode ser positiva na aprovação de projetos, pode acabar sendo ruim também. Isso por quê? Porque a governabilidade, ela tende, não necessariamente ela vai acontecer sempre, mas ela tende a diminuir o efeito fiscalizador. Isso porque a base governista ela tem interesse em aprovar os projetos do prefeito por diversos motivos que não vêm ao caso agora e também variam muito com cada realidade, com o contexto de cada município. Como assim, Arthur? O que a gente quer dizer com isso? Que, em primeiro lugar, é mais fácil para o prefeito fazer o que quer quando ele tem uma base sólida de apoio, tem mais poder concentrado na mão de um partido ou de uma coalizão, o que permite fomentar os interesses dessa coalizão ou até mesmo de um partido político específico, dependendo do contexto, e por interesses partidários, vereadores podem deixar de lado o papel fiscalizador. Trazendo um exemplo prático, vamos imaginar que o Arthur ele é filiado ao partido X e o prefeito é do partido X também. O Arthur, enquanto vereador, talvez ele nem se dê o trabalho de fiscalizar o prefeito porque ele imagina que as políticas públicas que são de interesse do partido dele vão estar sendo implementadas. E é esse o tipo de coisa que o vereador não pode deixar acontecer. Vamos imaginar agora que a gente tem uma Câmara bem diversa, que o partido do Arthur não é maioria, nem do prefeito, então a gente pode partir do pressuposto que provavelmente a gente vai ter diferentes visões ideológicas perante políticas públicas, perante as prioridades do governo e esse tipo de coisa. Então, dá pra gente afirmar que a oposição geralmente é a protagonista no papel fiscalizador e, por vezes, dificultar a governabilidade trazendo uma base mais diversa, mais pulverizada e não tão sólida de apoio ao governo pode ser positivo, levando a uma maior criticidade perante projetos de lei e também perante as políticas públicas. Como é que os prefeitos lidam com esse tipo de dificuldade perante o poder legislativo municipal? Acontece muito no Brasil e em qualquer país, isso não é um defeito só nosso, a questão do jogo político, da troca de favores, me ajuda que eu te ajudo, em troca de apoio para aprovação de projetos, de cargos comissionados e esse tipo de coisa. A distribuição de cargos comissionados entre partidos da coalizão ou até mesmo de oposição, às vezes, para aprovar algum projeto específico, visando aumentar a governabilidade através do jogo político e da troca de favores. Os melhores vereadores são os que, além de criar projetos de lei relevantes, conseguem exercer o papel fiscalizador, mesmo que façam parte da base de apoio ao prefeito. A fiscalização, ela gera resultados reais. E agora eu vou trazer alguns exemplos práticos que ilustram isso. Então vamos lá. Em 2013, alguns vereadores de uma cidade brasileira identificaram indícios de uma possível fraude em um processo de licitação realizado pela administração municipal, sob o comando de um prefeito interino, não um prefeito eleito. A possível fraude denunciada pelos vereadores dizia respeito a um superfaturamento de mais de R$500 mil e, ao final, por conta da denúncia desses vereadores, a licitação foi suspensa e o dinheiro superfaturado deixou de ser gasto. Trazendo um outro exemplo, um vereador brasileiro resolveu investigar uma denúncia e descobriu que a prefeitura do município dele estava realizando uma obra de deslocamento de terra, ou seja, executando uma política pública sem a liberação dos órgãos ambientais competentes e, consequentemente, desobedecendo a lei. Esses são dois exemplos que ilustram bem o papel do vereador como fiscal do Poder Executivo. Vamos parar para pensar, e aqueles R$500 mil, o que dava para fazer? Quem sabe construir uma nova creche, aumentando a disponibilidade de vagas, pagar salário atrasado de professores ou servidores, se for o caso, ou até mesmo, quem sabe, mais remédios nos postos de saúde. Que eu não preciso me adentrar aqui nos problemas da saúde pública do Brasil, que a gente sabe que são imensos.
O papel fiscalizador do vereador já envolve o combate à corrupção, mas agora, para garantir que você vai ter certeza de que o vereador não é somente alguém que faz leis, eu ainda vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, então vamos lá. Aprofundando, o vereador ele possui muito mais mecanismos e ferramentas para estar exercendo o papel de agente de combate à corrupção. E além disso, o vereador é protegido por um mandato e eu vou aprofundar tudo isso agora. Começando, como assim o vereador é protegido por um mandato? O que isso quer dizer? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar, vamos construir uma situação hipotética. Você identificou uma irregularidade no seu município. Tu é um cidadão comum, botou a boca no trombone, falou para a rádio, para a televisão, divulgou nas redes sociais para os seus amigos e você tem certeza que você está certo perante essa irregularidade no poder público municipal, em especial na figura do prefeito. O prefeito, ele não gostou nada do que você fez, ele é candidato à reeleição e ele sabe que isso pode trazer problema para ele. Ele se defendeu publicamente, negando todas as acusações e ainda, para piorar, ele foi reeleito. Dá para imaginar que o prefeito ele está cheio de mecanismos para atrapalhar um pouquinho a tua vida. Isso, claro, se o prefeito for uma pessoa que talvez tenha um ego muito alto, que não gostou realmente do que você fez ou que tem uma postura vingativa, porque naturalmente o prefeito como é que ele deve reagir a uma acusação? Se ele realmente não fez nada, ele tem que apresentar as provas disso e se ele fez os mecanismos de controle, tem que investigar e descobrir as irregularidades. Perceba que, em momento algum, eu falei que você estava errado, que a irregularidade não existia, ou então que a denúncia era inválida. A gente só apontou quais são os possíveis ônus que você pode ter tendo uma postura como essa. Você pode perder credibilidade, ser processado por calúnia, injúria ou coisas parecidas e também ter maiores transtornos com base no poder que o prefeito tem perante o poder público municipal. E agora, se fosse um vereador que fizesse essa denúncia, o que ia acontecer? O vereador ele tem muito mais mecanismos para enfrentar o prefeito, onde a gente pode começar falando do direito à imunidade parlamentar, que eu já citei lá na primeira aula. E agora, entrando nos mecanismos e ferramentas investigativas, quais são? Um vereador ele pode fazer pedidos de informação, ele tem uma equipe para estar possivelmente investigando o prefeito, que já é mais que um cidadão comum. Ele pode pedir a abertura de comissão especial de inquérito, que é a CEI, que pode ser comparada com as CPIs que a gente costuma ver no Congresso Nacional. E o vereador também pode fazer a convocação de audiência pública, que um cidadão também pode fazer essa solicitação, mas a convocação não. O vereador ele pode fazer a utilização de moções para repudiar algum ato do prefeito, alguma postura, alguma atitude. E também o vereador ele pode estar fazendo indicações de possíveis soluções para, por exemplo, a irregularidade identificada. Vamos entender um pouquinho mais agora dessas ferramentas e mecanismos? Um pedido de informação só é encaminhado ao prefeito se for aprovado pela Câmara. Ele exige resposta obrigatória da Prefeitura em um prazo que é determinado por lei, que pode variar de acordo com cada município. É importante dizer que, normalmente, por se tratar apenas de um pedido de informação, eles costumam ser aprovados pela Câmara de Vereadores. Porque vamos parar para pensar. O prefeito ele é a figura do poder público municipal. Teoricamente, ele não tem nada a esconder, então não tem por que rejeitar um pedido de informação. A equipe do vereador ela pode ser mais efetiva que um cidadão comum para investigar algo. Mais pessoas significa maior potencial de investigação. Comissão Especial de Inquérito é a CPI municipal. Normalmente elas são criadas para investigar possíveis irregularidades, sejam elas no poder público ou em entidades privadas que usufruem de recursos públicos. As CEI podem realizar inspeções, levantamentos contábeis e verificação de órgãos da Prefeitura ou da Câmara, bem como em qualquer entidade descentralizada do município. As audiências públicas são espaços de debate para diversos atores sociais, sejam eles a população em geral ou também o governo. O objetivo maior das audiências é incentivar os presentes na busca de solução de problemas públicos de interesse da sociedade no município.
O vereador pode utilizar as moções para declarar apoio formal pessoal de entidades ou até mesmo de cidadãos, ou seja, de você, para fomentar um interesse para a abertura de um inquérito ou criação de uma comissão especial de inquérito. Diferentemente do pedido de informação, onde o vereador solicita dados para ter um entendimento e posteriormente talvez oferecer uma solução, na indicação o vereador já apresenta uma solução, como eu falei antes, para um determinado problema identificado. O vereador também participa da elaboração do orçamento da cidade com emendas ao orçamento e é fundamental dizer que o vereador ele precisa aprovar o orçamento enviado pelo prefeito. Então, os vereadores têm uma responsabilidade gigantesca na sua cidade. E agora, tu consegue dizer ou ver que o vereador pode ser visto como somente alguém que faz leis? Bom, eu espero que não. E agora a gente vai para a nossa próxima aula.